Olá, bem-vindo! Você sabe qual é a diferença entre o NumPy Linspace e o Arrange? E se você não tem ideia do que são essas funções, fica no vídeo que é um conhecimento a mais para você. Assim como a função range do Pandas, essas funções têm o objetivo de gerar um range de números. E nesse vídeo eu vou te explicar qual a diferença entre elas. Se você quer acabar com essa e outras dúvidas sobre Python e seus frameworks, se inscreva e deixe seu gostei. Tem vídeos novos saindo a cada 2 dias aqui no canal. Para começar, eu vou explicar a diferença e depois a gente vai se aprofundar nas funções especificamente. Então vamos começar colocando um exemplo igual para as duas. Então se a gente colocar de 1 a 10, o esperado é que ela nos gere números de 1 a 10. Então executando o Linspace, a gente tem diversos números aqui até chegar no 10, mas ele chega no 10. E no Arrange ele tem números de 1 a 9, assim como a função range do Python, ele não considera o 9. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Python. Então utilizando a função range, a gente teria exatamente a mesma coisa aqui do arrange, só que fora de um array do NumPy. Então vamos lá, qual que é a diferença? Nesse array nós temos 50 números e no arrange nós temos 9, porque por padrão tem um parâmetro que diferencia os dois, que no Linspace o padrão é 50 e no arrange o padrão é 1. O 1 no arrange significa o passo, ou seja, de quanto em quanto eu pulo aqui para chegar até meu alvo. No caso, o padrão dele é 1. Se eu passasse 2, ele ia ir de 2 em 2 até chegar lá, reduzindo o número de elementos. Já aqui no Linspace, o meu parâmetro é um número de elementos e ele infere o passo, ou seja, de quanto em quanto eu tenho que pular para chegar no elemento. Então, se eu passasse aqui 2, ele me retornaria apenas 2 elementos para chegar no 10. Se eu passasse 3, ele me retornaria 3 e assim vai, pulando sempre espaços iguais para chegar até o alvo. Já aqui, eu teria que passar 2.25 para ter o mesmo resultado do de cima, né? Então, resumindo, o Linspace a gente coloca o número de elementos e o Arrange a gente coloca o passo. Agora eu vou começar falando um pouquinho da função Arrange porque ela é mais simples. Vamos deixar aqui o nosso passo 2 e o único parâmetro que eu vou explicar dela é o dtypes, que a gente passa logo aqui em seguida e a gente pode passar o tipo que a gente quer que esses valores tenham no final. Se eu passar float, vocês veem que ele adicionou o pontinho aqui. Se eu deixar no padrão dele, né, que é inferir automaticamente, nesse caso vai ser int. Se eu tivesse passado algum valor float aqui, como eu passei anteriormente, ele iria gerar um valor float naturalmente. Existe um outro parâmetro chamado like, porém como ele ainda é experimental, eu não vou me ater nele. Bom, o Linspace também tem a função dtype, que eu passo aqui logo em seguida. O padrão dela é float, mas se eu passasse o int, ele já ia arredondar todos esses valores para mim, só que eu perco informação fazendo isso, né? Já que o meu passo é gerado automaticamente, nesse caso ele é um valor decimal. E um outro parâmetro interessante para passar aqui é o endpoint, né, que significa ponto final, e se ele é verdadeiro ele vai incluir o último ponto, que é o 10, mas se ele for falso ele não vai incluir o 10. Então ele fica lá um pouquinho mais semelhante com o arrange, né, que não conta o último elemento. Vamos só mostrar a diferença aqui com o endpoint igual a true e o endpoint igual a false. Vocês podem ver que fica bem diferente, né, porque o nosso valor final é diferente. Lembrando que esses números têm sempre espaçamentos iguais. E se a gente quiser saber com precisão qual que é esse espaçamento, sem precisar fazendo conta de cabeça ou criar uma outra função, a gente pode passar o parâmetro headstep igual a true. O padrão dele é falso. Na hora que eu passo ele como true, ele cria uma tupla, né, onde o array vai ser o elemento 0 e o passo vai ser o elemento 2. 2.25 é o passo. Vocês podem ver que faz sentido. 1 mais 2.25, 3.25, 3.25 mais 2.25, 5.5 e assim vai. Independente do que eu passasse ali, esse valor ia se adequar. Por exemplo, aqui o passo foi 9, aqui o passo foi 1, né, porque eu coloquei que eu queria 10 elementos, e é basicamente isso. Uma outra versatilidade que o Linspace permite é passar elementos com mais de uma dimensão. Então, por exemplo, se eu passar aqui uma lista com 2 elementos, ele já vai entender que isso são 2 dimensões, e ele vai fazer esse passo para mim nos 2 sentidos, tanto começando pelo 1, tanto começando pelo 2, e ambos indo ali até o 10. E eu poderia passar aqui o parâmetro axis igual a 1, caso eu quisesse transformar isso da estrutura de colunas, né? Vocês podem ver aqui que tem 2 colunas e várias linhas para 2 linhas e várias colunas. E caso eu quisesse passar também pontos finais diferentes, eu poderia colocar aqui uma lista, passar isso livremente da forma que for mais conveniente para mim. Se eu te ajudei com essa dica, eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo muito aqui no canal. Eu conto com o seu like e a sua inscrição nessa jornada de aprendizado. Conto com você aqui no canal. Um abraço e até a próxima.